queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus neste domingo, 26º domingo do tempo comum, nos coloca diante de uma reflexão sobre o sentido das nossas escolhas, dos nossos atos e da nossa responsabilidade pessoal. De fato, uma das ideias que hoje a palavra de Deus quer fazer com que nós não somente reflitamos, mas que possamos sempre mais assumir na nossa vida, é o fato de que nenhum de nós nasce já com a sua história escrita. Não existe aquilo que às vezes nós podemos ver em algumas culturas, em algumas religiões, e até mesmo, às vezes nos filmes, nas fantasias, de que as pessoas já nascem com uma espécie de destino pré-definido, como já estava escrito que isso ia acontecer. É verdade que a Escritura fala de profecias, mas as profecias nunca vão entrar em contradição com a liberdade de cada um. Dito de outro modo, a palavra de Deus hoje nos mostra que nós seremos aquilo que quisermos ser, sobretudo no que se refere à bondade ou à maldade. Ninguém nasce mal, ninguém nasce santo. Nós nos fazemos maus ou nos fazemos santos na medida em que a cada dia escolhemos o bem, agimos segundo o bem ou segundo o mal, se queremos nos fazer maus, e assumimos a responsabilidade daquilo que fazemos. A primeira leitura de hoje, por exemplo, do capítulo 18 do profeta Ezequiel, nos mostra como Deus ensinava ao povo no momento em que a mentalidade era de que aquilo que você experimentava na sua vida era a consequência do que tinham feito os seus pais, ou o seu povo, a sua tribo, a sua nação, a sua família, o que fosse. Não existia uma espécie de responsabilidade individual, ao menos não existia essa noção. Você como que carregava o peso dos seus antepassados, o peso do seu povo. É verdade, e isso nós experimentamos no dia a dia, que sim, às vezes o que fizeram os nossos antepassados tem consequências no dia de hoje. Mas eu digo no sentido mais profundo. E Deus fala com muita clareza. Aliás, é interessante, porque se a gente, inclusive, analisa do ponto de vista histórico, toda a ideia da responsabilidade individual, pelo menos do ponto de vista filosófico, vai aparecer com os primeiros grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas o que escutamos na primeira leitura de hoje, quando Deus fala que cada um será cobrado por aquilo que ele fez, que se o justo comete um pecado, ele é responsável pelo seu pecado. E se o ímpio se arrepende do seu erro, ele também terá o mérito de ter se arrependido. Ou seja, essa responsabilidade individual que ensina Ezequiel através da palavra de Deus, isso fez 200 anos antes dos primeiros filósofos. Porém, e é também importante que nós, nessa ideia fundamental, possamos ir ainda mais profundamente, ou seja, que aquilo que eu sou, a minha identidade mais profunda, está relacionado às minhas escolhas, ao bem que eu escolho e faço, ou o mal que eu escolho e faço. Porém, atenção, quando falamos de que nós somos aquilo que escolhemos e fazemos, não estou aqui me referindo às aparências, a parecer bom aos olhos dos demais, a parecer uma pessoa virtuosa, mas realmente ser no fundo do meu coração. Aliás, uma outra ideia importante é a seguinte: quanto mais eu escolho e faço o bem, mais para mim
torna-se fácil, ou pelo menos eu estou mais predisposto a fazer o bem. Isso chama-se virtude. Enquanto que o contrário, quanto mais eu escolho o mal e faço o mal, para mim é mais fácil fazer o mal. Isso chama-se vício. E é por isso que a pessoa que vai no caminho do mal, ela fica sempre pior. E a pessoa que vai pelo caminho do bem, fica sempre melhor. Mas, repito, não nas aparências, mas no íntimo. E o evangelho de hoje fala justamente disso. De ser bom ou mal, não da boca para fora, mas no coração e nas ações concretas, não somente em intenções vagas. De fato, o evangelho nos coloca diante de 4 categorias de pessoas. Fala dos sacerdotes, dos anciãos do povo, das prostitutas e dos cobradores de impostos, que também eram chamados de publicanos. Pois bem, os 2 primeiros, ou seja, os sacerdotes e os anciãos, eram considerados, porque exteriormente assim se apresentavam, como os justos, como os modelos de pessoa boa, como os modelos que deveriam ser imitados por todos os demais, enquanto, evidentemente, as prostitutas e os cobradores de impostos, que eram considerados como traidores do povo, eram quase que pessoas que, se você tivesse contato, ficavam impuros, eram aqueles que nada mais, nada menos, você deveria reservar-lhes o desprezo. Porém, Jesus subverte, muda essa perspectiva contando a parábola dos 2 irmãos. O pai pede-lhes uma coisa, o pai que representa a Deus. O primeiro diz, não quero fazer, mas depois acaba fazendo. O segundo, ao contrário, diz, farei, mas não faz. E Jesus usa essa parábola justamente para mostrar que aqueles que viviam das aparências estavam muito equivocados. Porque, às vezes, as prostitutas e os publicanos, ou seja, aqueles que eram pecadores públicos, ou seja, que inicialmente não queriam fazer a vontade de Deus, às vezes se deixavam tocar porque se reconheciam no pecado. Enquanto que o outro, que diz sempre que faz, que sou o fiel, que sou aquele que realmente cumpre os mandamentos, porque se acha melhor do que os outros e acha que não tem mais que melhorar, acaba se fechando à ação de Deus. No fundo, o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola, e longe de, por outro lado, querer dizer que as prostitutas e os publicanos, enquanto que são prostitutas e publicanos, são um modelo, não, porque evidentemente trata-se de comportamentos pecaminosos, mas são pessoas abertas a experimentar uma conversão de vida. E isso que Jesus nos ensina é o seguinte, que todos nós devemos cultivar uma santa insatisfação. Devemos sempre estar insatisfeitos com nós mesmos. Dito de outro modo, devemos sempre ter a consciência que podemos melhorar, que podemos fazer algo para sermos mais fiéis, para sermos mais generosos. De fato, se nós pegamos, por exemplo, o que o Salmo de hoje nos propunha, o Salmo 24, se dizia que somente uma pessoa que está sempre insatisfeita, no bom sentido, não insatisfeito que está reclamando, não insatisfeito que é uma pessoa que está sempre com aquele negativismo, que tudo está ruim, não. Insatisfeito no sentido que eu sei que eu posso melhorar, que eu não acho que já está tudo bom, não, porque a minha meta é a perfeição, é a santidade. E aí o Salmo então nos coloca diante dessas palavras que somente o insatisfeito consigo mesmo é capaz de compreender. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. E mais adiante, reconhecendo os seus limites, diz, recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. Não recordeis os meus pecados, nem vos lembreis de minhas faltas e meus delitos. Lembrai-vos de mim, ó Senhor, porque sois misericórdia. É isso. Esse é o caminho. Para isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso, por um lado, que façamos
muito exame de consciência. Também São Paulo nos dava um critério muito bom para esse exame de consciência quando dizia que nós possamos aspirar a mesma coisa, que sejamos unidos no mesmo amor, que vivamos em harmonia procurando a unidade, que não façamos nada por competição ou por vanglória, mas por humildade, julgando, atenção, que aqui, se a gente faz um exame de consciência sincero, vamos ver como a santa insatisfação brota naturalmente de uma pessoa que é honesta consigo mesmo. Que cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Aqui está, queridos irmãos, a nossa meta. Não fiquemos na mediocridade. Não achemos que já está tudo bom. Senão vamos ser como aquele filho que diz que faz, mas não faz. Seremos como os anciãos do povo e os sacerdotes. E é por isso que Jesus disse que os publicanos e as prostitutas precederiam a estes. Mas, acima de tudo, que vivamos na humildade. E nesse sentido também a segunda leitura de hoje, da carta aos Filipenses, nos coloca com o grande modelo de humildade. E que diante desse modelo de humildade, nós não podemos fazer outra coisa senão reconhecer como estamos distantes. E o modelo de humildade, queridos irmãos, queridas irmãs, é o próprio Jesus. Quando São Paulo afirma que ele, embora fosse de condição divina, não se apegou à sua condição de Deus. Ou seja, ainda que ele fosse Deus, não quis se apresentar diante de nós com a sua glória divina. Mas segue São Paulo. Mas ao contrário, se rebaixou, se esvaziou a si mesmo e assumiu a condição de escravo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está, queridos irmãos, o nosso modelo. Quando eu me coloco diante dessa realidade, eu não posso senão admitir como eu ainda estou longe. Como eu ainda tenho que fazer muito na minha vida, tenho que lutar muito, tenho que pedir muito. Acima de tudo, a graça, a força de Deus, porque sozinho eu não sou capaz de alcançar esse modelo, eu não sou capaz de alcançar esta meta, eu preciso da ajuda dele, da misericórdia dele. E aí, quando eu olho realmente para quem é Jesus e aquilo que ele me chama a ser, e o que agora eu, falo de mim mesmo, Padre Bruno, sou nesse instante, eu percebo que, francamente, eu sou pior até do que as prostitutas e os publicanos. Porque eu estou ainda mais longe, talvez, que eles do reino dos céus. Mas longe de me ficar, ou longe de deixar que essa ideia me deixe como que sem esperanças, ao contrário. Se Jesus disse que eles, os publicanos e as prostitutas, entrariam no reino dos céus, se eu vejo que eu estou até atrás deles, eu tenho ainda esperança que pela misericórdia eu vou um dia estar com o Senhor eternamente na glória do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.